Fala pessoal, esse aqui é mais um nosso podcast aqui, mais um episódio. Hoje com um papo diferente, né, Leandro? Mas eu tô curioso, bastante coisa aqui que eu tô curioso. Eu tô pensando umas perguntas interessantes aqui. Até tirar dúvidas nossas mesmo, né? Vai que eu entro na... Nós estamos aqui hoje com as psicólogas Heloíse e Lígia e elas são proprietárias do Instituto Lielô e hoje nós vamos trocar uma ideia aqui falando de TDAH, déficit de atenção, Autismo, que eu acho que é o mais importante que a gente pode falar com elas ansiedade, aqui que a gente agora. tem pouca, né? Quase nada. É isso aí. Quero ouvir um pouquinho de vocês. Pode começar? Fique à vontade. É um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente ficou muito feliz, né, por poder vir aqui hoje falar sobre um assunto que é muito atual, que são os transtornos. E você até fez a brincadeira, será que eu... E pode, gente. É possível, né? É possível. Hoje a gente tem muito diagnóstico tardio, né, na vida adulta. Não tanto quanto antes, isso graças aos avanços dos estudos. Então, temos sim mais diagnósticos de TDAH, de autismo em pessoas adultas, adolescentes, e isso não fica exclusivo ali à infância, porque quando nós falamos desses transtornos do neurodesenvolvimento, sempre remete a nós à infância. E é muito comum, né? Até na clínica trabalhamos muito com infância, o pessoal fala muito dessa parte, esquece que... Vem a adolescência, A pessoa vem cresce, a né? vida adulta. Aquela criança cresce, né? E isso, essa parte da vida do idoso, e a gente precisa trabalhar tudo. Ali a gente não tá falando só dessa parte, não. Então, pode sim. Ela é Heloíse. Isso. E a Lígia? É um prazer estar aqui hoje, sempre é bom falar sobre os transtornos, a gente vê a necessidade da gente sempre comentar sobre a saúde mental. Hoje em dia é um assunto que está muito em ascensão, vejo que depois da pandemia também deu uma avançada, né? A psicologia antigamente era palco para muito preconceito e hoje em dia as pessoas percebem o quanto é necessário a gente cuidar da nossa saúde mental, a gente estar bem, porque a mente ela manda em todo o resto, né? Se a gente não tá bem psicologicamente, é complicado. Então, é um prazer poder estar aqui com vocês, falar um pouquinho. Você falou que a pandemia também entro nesse revelou assunto. muitas coisas que às vezes... E uma questão que eu acho que a maioria das pessoas perceberam era o preconceito com o psicólogo era muito grande, né? Eu mesmo assim falo, na minha família a gente escutava, tá indo no psicólogo, é doido, né? Não sei o quê. E hoje as pessoas estão se conscientizando mais do trabalho do psicólogo ali. Quebrando esse preconceito, né? Vocês sentem diferença também no tratamento? Como é que é no dia a dia? Claro, e também isso graças à tecnologia, porque depois da pandemia, com o uso excessivo até, né, de telas, de tecnologia, isso tem um lado bom e isso tem um lado ruim. As pessoas conhecem mais sobre transtornos, né? Elas falam mais sobre ansiedade, porém... essa evidência, essa valorização da psicologia, depois disso, veio quando as pessoas sentiram na pele. O tanto que a saúde mental prejudicou essa parte da nossa vida, quando a gente estava ali isolado, sem contato social, tanto que o social é importante, né? Ali tudo mudou, foi um divisor mesmo na vida de várias pessoas. E hoje nós temos... ainda bem, os médicos ao nosso lado. Antigamente tinha-se uma espécie de rixa, de briga entre os médicos e os psicólogos, os psiquiatras e os psicólogos. Eles não eram alinhados e hoje nós trabalhamos juntos em prol de um único objetivo, saúde mental. Então, você vai até um psiquiatra, um neurologista, neuropediatra e não tem um que não recomenda uma psicoterapia. Você não sai ali com uma receita de remédio e pronto, aqui está a solução dos seus problemas. Não, sempre vem a indicação da psicoterapia. Então, antes, o que não acontecia, agora eles são nossos aliados de trabalho e nos auxiliam muito nessa junção. Então, graças a essa junção profissional, hoje nós temos mais valorização da área da psicologia. O atendimento, nesse período que vocês comentaram, né, que foi o período da pandemia, ele acontecia bastante online, né? Sim. Houve alguma regulamentação nesse período aí para melhorar isso, alguma coisa nesse sentido assim? Ou
ainda a parte legal, assim, tá do mesmo jeito que era antes, assim? E outra coisa, e as pessoas continuaram online bastante ainda ou já voltou a grande maioria para presencial? Preferência presencial. Isso. Na pandemia não tinha como, né, ser presencial, então muitas pessoas optaram por continuar o tratamento e outras até iniciaram o tratamento durante a pandemia. E hoje em dia, na ética, né, no nosso código de ética, existe, né, vários termos que falam que nós, como profissionais da psicologia, a gente tem o direito também de dar essas terapias, fazer esse atendimento de forma online. Claro que tem um monte de coisas por trás que a gente tem que respeitar, né? Então, hoje em dia, a plataforma tem que ser uma plataforma que não vai vazar dados do paciente, né? Tem tudo aí uma regulamentação envolvida por trás, né? Para não deixar o paciente, assim, desamparado. Mas as pessoas, depois da pandemia, tendo vivido também essa parte do online, muitas pessoas continuaram, porque é mais prático, né? Sim. Você estar na sua casa, poder fazer a terapia. Aproveitando que você falou, a percepção da pessoa se sentir mais à vontade, vou usar esse termo, não sei se é o correto, de se abrir, assim, você acha que esse atendimento online é maior? É um pouco individual, né? Tem gente que fala que não se adapta de forma alguma ao online. Vou falar mesmo. E tem gente que fala que prefere muito mais. Eu mesmo, como paciente, eu faço terapia há anos, sempre fiz. Eu tinha um preconceito também do online, sempre fiz presencial e um dia eu precisei fazer online e eu adorei, eu super me adaptei. Mas tem pessoas que não se adaptam, né? E a mesma coisa quando a gente vai fazer um curso, uma pós-graduação, tem gente que gosta do online, tem gente que já prefere o presencial. Então, é muito individual, vai de pessoa por pessoa mesmo. Eu também fiz um tempo, me dei alta. Um abraço, Lélia. Tá bem? Um abraço. Esse marido ouviu isso. Mas foi um pouquinho antes da pandemia. Agora que eu tô lembrando, foi um pouquinho antes da pandemia que aconteceu isso, de parar, né? Eu não peguei esse momento, assim, agora só tem esse jeito, assim. Mas eu acho que realmente deve ter aumentado muito, né, a quantidade de pessoas que procuraram. E essa era a única forma, né, do online mesmo, assim. E assim, que mais, assim, é de especialidade? Vamos falar de especialidade, porque às vezes nem sei se a demanda é que vem ou se vocês é que às vezes procuram certos tipos de pacientes. Mas o que atende mais lá na clínica de vocês, assim, dentro das... Se eu estiver falando alguma coisa errada, vocês me corrigem. Dentro das patologias, por exemplo, assim, o que atende mais lá com vocês? Na nossa clínica, nós somos especializadas nos transtornos do neurodesenvolvimento, né, mais especificamente que é o autismo. Então, nós trabalhamos com crianças, né, adolescentes, ali dentro do espectro, né, do autismo, ou então até um TDAH, o TOD, que são esses transtornos do neurodesenvolvimento. Nós já fazíamos esse trabalho aqui em Goiânia, decidimos ir para a Jataí oferecer um trabalho, né, qualificado, capacitado, e não, como eu havia até falado mais cedo aqui, deixar esse tratamento só na capital, levar para os interiores, trabalhar causas sociais também envolvidas no nosso projeto, que engloba ali trabalhar com as crianças, famílias, em geral, não apenas dentro da clínica, mas também com projetos que ao longo aí desse semestre o pessoal vai descobrir que são muito bacanas, visando a família. Não falar nada pra gente já adiantar? A gente pode adiantar algumas coisas. Pode. Mas o que nós vamos fazer, assim, projetos que incluam as crianças, que elas brincam entre si, desenvolvam habilidades, porque quando eu falo que o brincar parece ser algo tão simples para uma pessoa neurotípica, mas para as pessoas atípicas já é algo que é uma limitação, né? Existe uma limitação associada. Então, nós vamos desenvolver estratégias de ensino também ali na nossa clínica, que vamos juntar, né, um ensino ali naturalístico de todas as crianças. Então, nós vamos usar ambientes naturalísticos, como parques. A nossa clínica tem um ambiente externo muito legal e vamos fazer atividades voltadas para essas estimulações de habilidades sociais,
sensoriais, as habilidades sociossensoriais, né, que envolve essa questão social, sensorial, que é muito importante trabalhar na estimulação dessas crianças e com a família é sempre presente, porque nós não abrimos mão da família como participante ativo ali no tratamento. E além disso, a gente também preocupa muito com a autonomia do indivíduo, né? Então, a gente trata a criança sempre pensando que ela vai se tornar um adolescente, ela vai se tornar um adulto, e essa pessoa, ela precisa conseguir fazer as coisas do dia a dia sozinha. Então, as AVDs, que a gente chama, que é as atividades de vida diária, também é algo que a gente quer trabalhar muito lá na nossa clínica. Então, ensinar a criança a fazer um lanche, ensinar a criança a tomar um banho sozinha. Porque, assim, quando a gente, igual a Heloísa já falou, quando a gente pensa, né, em crianças que a gente costuma ver na nossa sociedade, a gente acaba aprendendo as coisas naturalmente, né? E tem algumas crianças que têm o transtorno do espectro autista ou que tem algum outro transtorno que a gente precisa ensinar. A gente precisa ensinar passo a passo do que ela precisa aprender para ser autônoma mesmo, né? Para fazer as coisas sozinhas. Então, isso também é um diferencial que a gente quer ter na nossa clínica. Então, a gente vai fazer grupos de habilidades sociais, a gente vai fazer colônia de férias, sempre pensando nessa autonomia, né? E que esse indivíduo consiga lidar com as coisas sozinho, consiga ter uma vida futura, né? De qualidade de vida mesmo. A clínica de vocês, então, será em Jataí? Sim, a gente já está lá, a gente já inaugurou, vamos fazer uma festa ainda de inauguração, mas os atendimentos já estão acontecendo. Vocês falaram de crianças. Recentemente eu vi um vídeo assim, no Reels do Instagram mesmo, um vereador de outro estado. Ele disse assim, na minha época TDAH tratava com surra. Né? Gente. Então, assim, eu falo porque eu já presenciei, às vezes, muitas pessoas tendo essa fala. E hoje, você acha assim, que os pais estão, não sei se é correto falar, aceitando mais e se dispondo a tratar? Como é que vocês sentem isso? A gente escuta muitas falas, assim, que é bem complicado, inclusive, né, essa que eu vi na época que surgiu. Hoje em dia, a gente percebe, como profissional da área, que as pessoas, elas entendem mais que existe um tratamento, né, que existem transtornos que eles está presente e que a gente tem que sempre ter armas para poder lutar contra eles. Então, não é fácil receber um diagnóstico. É uma família que idealiza um filho, né, que faz todo o amparo e aí ali com 2, 3 anos receber um diagnóstico, a gente sabe que não é fácil. Mas a gente percebe que na atualidade as pessoas estão procurando o tratamento mais cedo, que começam a perceber algumas coisas e vão atrás, coisas assim que não tinha antes. Então, outra fala também que a gente escuta muito é, nossa, o autismo tá na moda, todo mundo agora é autista. E não, o autismo não tá na moda, sempre existiu. Só que hoje em dia, a ciência, ela evoluiu, então hoje em dia nós temos mais pesquisas, nós temos mais estudos, nós temos profissionais que se capacitam para o TEA, para o TDAH, para os outros transtornos, né, do neurodesenvolvimento, que era muito difícil encontrar isso antigamente. Como a gente já falou no início também, a psicologia era uma profissão muito taxada antigamente. Então, a gente já escutou dos nossos pais que não, quem vai em psicólogo é doido, ninguém quer ir em psicólogo, pra que você tá indo em psicólogo? E hoje em dia a gente percebe que não é mais assim. Então, com o avanço da psicologia, porque hoje em dia a gente sabe, psicologia é uma ciência, né? E com o avanço da profissão, eu vejo que as pessoas estão mais abertas para isso. Mas isso não significa uma boa aceitação. Nós vivenciamos diariamente as famílias, né, que negam o diagnóstico, e é importante nós falarmos que essa negação do diagnóstico atrasa o tratamento. Então, infelizmente, nós entendemos essa parte, né, toda essa questão de negação, o enlutamento da família, porque é isso mesmo, a família vivencia um luto. O luto de quê? O luto de um filho neurotípico, né? Um luto envolvido nessa questão de, nossa, eu terei um filho que está dentro dos marcos do neurodesenvolvimento,
E eu preciso elaborar isso, eu preciso recalcular a rota. Então, a mãe precisa de um tempo, o pai precisa de um tempo, tem todo o preconceito e capacitismo em volta desse assunto, né? Que vai ser começado ali com o diagnóstico na pele, tem gente que nega, né? Tenta nomear de outra coisa, tenta falar que é outra coisa, tenta falar que é apenas comportamental, nega. E isso não significa que com o aumento de diagnósticos, né, com o avanço da ciência, as famílias, elas aceitam mais, elas têm mais laudos, têm mais diagnósticos, mas a gente precisa estar atento a esse olhar da família, ao tratamento também da família. Por quê? Porque isso atrapalha, né, e é um obstáculo no tratamento das nossas crianças. E nós, como profissionais, ficamos muito atentas a isso. Inclusive, na nossa clínica, tem uma profissional responsável para o atendimento das mães por conta disso. Específico para os pais, então. Exatamente, para os pais. Então, o pai vai deixar, a mamãe vai deixar o filho ali na Lielô, fazendo um atendimento em terapia com a psicóloga infantil e vai fazer a psicoterapia dele ou dela. Por que que a gente desenvolveu isso? Nós temos essa preocupação em cuidado e acolhimento com os pais por esse motivo. Se o pai e a mãe não têm uma saúde mental em dia, é impossível que nós tenhamos um bom resultado, né, nas terapias das nossas crianças. E as famílias relatavam muito para nós que tinham dificuldades, né, que tem muitas demandas, exaustão, cansaço, negação, às vezes não da mãe, mas de um pai, de uma avó. E elas não trabalhavam isso em terapia. Isso adoece. Isso adoece e desenvolve depressão, desenvolve ansiedade e diversos outros problemas mentais. E foi pensando nisso que desenvolvemos no nosso instituto a psicoterapia voltada ali também para os pais, além das crianças. E também é importante falar que nós percebemos muito no nosso dia a dia o aumento de pais e mães autistas, nível 1, que é mais difícil de diagnosticar. E que você... Não sabia. Eu me pareço muito com o meu filho, né? O filho é autista. Exato. Nós que temos um olhar mais refinado, né? Os médicos, psicólogos, profissionais que estão envolvidos ali com o autismo, têm um olhar mais refinado, inclusive... A pessoa chega, a gente vai fazer a anamnese, percebe ali alguns traços, a pessoa não veio com diagnóstico e nós conseguimos observar os comportamentos e a longo prazo a gente fala, é autista. E não teve um diagnóstico precoce, tem 40, 50 anos, né, mães, pais... E não fizeram nunca tratamento, não fizeram terapia. Isso deve dificultar até na hora de identificar, na hora da família querer procurar, tipo assim, meu filho, tipo assim, a mãe, meu filho é muito parecido com o pai. Aí o filho é autista, aquela característica que ela tá vendo é porque o pai também é autista e às vezes fica vendo assim, eles são bem parecidos, né? E aí a hora que foi o que vai ver... Isso, exatamente. Como não tem uma base comparativa... eu achava ele parecido com o meu marido. Eles têm os mesmos comportamentos, então pra mim tava tudo bem. Só que aí o meu filho, ele tem outras questões mais agravantes, comportamentais, que no meu marido não tinha, né? Possivelmente o nível 2 ali, de TEA. E aí eu o trouxe mais novo, e aí a família começa com o tratamento. Às vezes fecha-se um diagnóstico do pai ou da mãe, enfim, mas sim, porque é mais de 80%, né, de herdabilidade, de genética, então acontecem muitos casos como esse. Então, por isso que nós precisamos do auxílio psicológico ali para os pais e para a família, e não somente o olhar na criança ou no indivíduo adolescente. O que é essa anamnese que você falou? O que seria ela, no caso? A anamnese é a primeira consulta que a gente realiza com a família. A anamnese é onde a gente vai entender todo o histórico de vida daquela família. Então, como que foi essa gravidez, se teve alguma dificuldade durante a gestação, né, da mãe,
como foi os primeiros anos de vida dessa criança, se teve atraso na fala, se teve atraso motor. Então, esse primeiro contato é onde a gente vai ter um banco de dados, a gente vai entender melhor sobre aquela família, sobre a criança, para depois a gente passar para a avaliação. E pegando um gancho do que a Heloísa falou, além dos pais, é muito comum também a gente diagnosticar filhos mais velhos depois do filho mais novo. Então, já teve alguns pacientes que, assim, o filho mais novo, de 4, 5 anos, recebeu o diagnóstico e depois do diagnóstico do mais novo, os pais começaram, né, a acender um alerta ali e descobriram, né, que o filho de 17, 18 anos também era. E quando a gente vai conversar, eles falam assim, nossa, mas achava que era normal. Ele era mais recluso, ele gostava de ficar sozinho, ele nunca teve tantos amigos, era mais caladão, mais caladona, e a gente achou que era normal. Então, hoje em dia, né, igual a gente já abordou, com a ciência, com o avanço, com as pesquisas e com os profissionais que estão mais capacitados, que estão mais especializados, a gente consegue ter esse diagnóstico também para as pessoas que têm um grau de suporte menor, que antes passava despercebido e que hoje em dia a gente já consegue ter esse olhar clínico, né, e tudo Para isso. entender mais. E assim, você falou de grau, né? No caso do autismo, o correto é falar autismo mesmo, né? Não tô falando de ninguém. Não, é isso mesmo. Como é que funciona, assim, a gente, assim, eu sei que vai lá na clínica, vai ter um laudo mais certinho e tal, mas só pra gente entender que posição que tá esses graus, níveis, assim, né? esses níveis aí, assim, de cada um. Nós temos 3 níveis, nível 1, nível 2 e nível 3. Ele vai de acordo com o grau de suporte, né? O nível de suporte que cada criança precisa para executar atividades. Então, ele é crescente, o nível 1. Antes, mudou a nomenclatura, né? Antes tinha ali, o nível 1 se chamava autismo leve, o nível 2 moderado e o terceiro grave. E aí nós tivemos muitas problematizações associadas a esse termo. Por quê? Porque o nível 1, ele era considerado leve, e aí isso evidenciava um termo muito preconceituoso. Por quê? Porque leve, e a família, leve pra quem? Uhum. Leve pra você, que não é autista, que não é mãe de autista. Então, assim, ele é autista, é grave. Se for grave, tá dentro dos direitos. O leve, não. Então, tinha-se essa problematização em volta desses termos, até com questões de direitos mesmo, né? A pessoa de autismo nível 1 passava ali num concurso, né? E vinha um laudo, é um autista nível 1, então não tem esse direito, da mesma maneira que um autista nível 3, que é um grave. Então, caiu esse termo, utilizando nível 1, nível 2, nível 3, e a partir dos níveis de suporte. O que precisa para executar? Qual nível de ajuda? Naturalmente, o nível 1 com menor ajuda, né? O nível 2 geralmente tem-se mais um atraso ali na fala, né? Pode ter-se alguma comorbidade associada. E nível 3 realmente é o nível que precisa mais de suporte para realizar as atividades. Então, por exemplo, um nível 1, você falou até que comentou o concurso, eu acho que até uma forma assim, é possível essa do nível 1 tá aí no mercado normal, desenvolvendo bem e tal. Com certeza. E você acha que o nível 2 também? E não só o nível 1, né? Hoje em dia, com a intervenção precoce, com todo esse tratamento, porque o tratamento, que é a terapia ABA, ele é uma ciência que capacita o indivíduo. Então, hoje em dia, a gente até costuma ouvir muita frase, né? O lugar do autista é onde ele quiser, né? A gente vê vários indivíduos que têm o diagnóstico de TEA, que passam em faculdades federais, que passam em concursos, que passam em seleções de emprego, né? Harvard também. Harvard. Então, assim, sempre aparece alguns dados, algumas notícias sobre isso. Então, é exatamente isso que a gente aborda nas clínicas quando a gente trabalha, né? A gente quer capacitar esse indivíduo, quer trabalhar com esse indivíduo para ele ter autonomia para ele fazer o que ele quiser e ser o que quiser, né? Quando ele crescer e virar um adulto. Ter filhos. Vida social, mesmo com as dificuldades. Mesmo com dificuldade, a gente procura ali, através do tratamento, proporcionar qualidade de vida. Só que para isso é importante o quê? Intervenção.
né? Tratar. E quanto mais cedo, então, melhor. E é importante a gente falar aqui, né, Lígia, que nesses 3 níveis, já que estamos falando disso, é possível mudar. Por que é possível mudar? O nível 1, o nível 3 pode se tornar o nível 2, o nível 2 pode se tornar o nível 1. Como que funciona? É porque, de acordo com a intervenção precoce, quando nós temos mais estimulações, fazemos um tratamento eficaz, capacitado, você pode diminuir os sintomas. Então, de acordo com o tratamento, um grave, por exemplo, um nível 3 ali, para vocês entenderem melhor, ele pode se passar ali para o nível 2, nível 2 por 1. Isso vai de acordo com as estimulações, com o prognóstico. Então, isso evidencia a importância de um tratamento. Então, é possível, sim, ciclar, né, entre esses níveis, sim. E é importante falar também que ele jamais vai deixar de ser autista. É uma pergunta que os pais falam. Né? O autismo, ele é um transtorno, ele não é uma doença, né? Então, tem tratamento. E tem como acontecer isso que a Heloísa falou, de um nível de suporte 3, né? Se tornar um 2 e tudo mais. Mas ele nasceu autista e ele vai morrer autista, né? Porque o autismo e também os outros transtornos no neurodesenvolvimento não é uma doença. Então, ele sempre vai ter, né, esse diagnóstico. Quais são as nomenclaturas mesmo? É o TDAH... Você falou TOD também? Quais são os são vários, né? São vários transtornos. Hoje em dia, nós temos vários transtornos do neurodesenvolvimento, vários transtornos infantis, tem transtornos também, os transtornos mentais. Mas o que mais chega, assim, né? Pensando nessa parte da infância, é o TDAH, que hoje em dia também várias pessoas estão comentando sobre. O TEA, que é o transtorno do espectro autista, e o TOD. A gente vê que eles estão sempre sendo mais comentados porque uma criança que é autista, ela também pode ser TDAH. Uma criança que é TDAH, ela também pode ser TOD. Então, ele é autista e tem uma comorbidade, né? Então, pode estar associado. E está sendo muito comum isso acontecer. Qual que é a diferença dos 3, assim, a maior diferença, assim, para perceber? O transtorno são bem diferentes. Uma coisa ou outra pode sim ser parecido e ter alguma característica comum, mas é importante falar que até no autismo nós temos 3 níveis, então não existe um tipo de autismo, não existe uma pessoa autista igual a outra. Hoje mesmo o pessoal perguntou para nós, por que que eu vi na internet que um autista tem hipersensibilidade auditiva, mas já tem outros que gostam tanto de músicas e shows. Por quê? Porque é um espectro. Então, cada pessoa é de um jeito, né? Cada característica, claro que a gente tem que se basear no diagnóstico, nas características diagnósticas, no sintoma, de acordo com o DSM-5, que é o que nós utilizamos, né, para fechar diagnósticos. Porém, a gente precisa se atentar a isso, que não é uma doença, né? Nós não temos cura. Por quê? Porque você nasce autista, você vai ficar até o fim da vida como autista. Então, o TOD é o transtorno opositor desafiador. O TDAH é o transtorno de atenção e hiperatividade e o TEA é o transtorno do espectro autista. Essas são as nomenclaturas. Pode-se ter os 3? Pode ter 2? Pode ter um. Inclusive, temos também pessoas com outro tipo, deficiência intelectual, tudo isso associada. Mas é importante entender o que é cada um, como eu vou diferenciar. Mas não só isso. Meu filho está dando sinais, o que eu faço? O que eu faço agora? Eu vou no médico, vou no psicólogo, eu não levo, eu estimulo, eu fico em casa. O importante é levar para estimulação, sim. Notou algum atraso na escola, atraso de fala, algum comportamento disruptivo que é considerado inapropriado, né? Inadequado. A escola nos auxilia muito quanto a isso. Até mesmo o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, quando a criança ela tem comportamentos desafiadores e opositores com figuras de autoridade. Então, é uma criança ali que tem dificuldade de obedecer figuras de autoridade, mãe, pai, regras. É uma criança, um adolescente que não consegue compreender bem regras,
Então, ela Ih, geralmente... Rapaz, Tá vendo? eu acho que Pode vai chamar ter de mal isso. criado, né? Aí. tá Chamar vendo? de custoso, a culpa é disso aí. Então, né? assim, geralmente, nas Apanhei de escolas graça. apresentam muito. Na escola é muito problemático. É. O TOD, o TDAH que você me perguntou, a questão da desatenção, ela é muito mais pertinente ali na escola. Você não consegue ficar... Hoje as crianças ficam em torno de 4, 5 horas na Sim. escola e precisam estar com atenção sustentada ali nas atividades que são de pouco interesse na maioria das vezes, né? E o TDAH precisa muito estar motivado para Eu acho que prestar atenção. eu sei que é ruim fazer alto. Não, esses o dois negócio, aí, mas acho que já entrou, né? eu tô nesse daí, eu acho. Tem hora que é difícil demais, assim. Não, às concentrar, né? vezes eu Pô, às vezes eu concentro demais também. algumas coisas assim, eu tomo atitude para ver se consigo concentrar. Por exemplo, chego no serviço, aí eu ponho um WhatsApp no computador, porque o WhatsApp acabou que virou serviço mesmo, alguma urgência. Mas eu desligo o celular, guardo na gaveta, porque se ficar perto, a gente toda hora. E o que eu acho mais engraçado assim é quando a gente vai olhar algo, parece que esquece de tudo em volta, assim. Sim. Então Não, tem muito grande. os videozinhos da internet que o pessoal tava fazendo graça. Eu acho que, assim, eu não vejo como uma crítica, assim, fazer uma graça, assim, no sentido de puxar a atenção para aquele assunto, né? Uhum. Tipo assim, a pessoa tá lá digitando no celular, a câmera pega assim, aí olha no chão, tem alguém atropelado. Nossa, é mesmo, deixa eu ligar aqui pra ambulância aqui, Uhum. esquece e tal. Isso é uma zoeira, né, tal. Sim. Mas, assim, tá chamando atenção pra pessoa observar aquilo lá, que é algo que talvez ela tenha que procurar ajuda dos Sim. profissionais que estão envolvidos naquilo, né, no caso, os psicólogos, né, pra tentar puxar um diagnóstico e tratar de alguma forma, né. Com Então, a certeza. internet tá, eu acho que de certa forma, ajudando nisso daí. Como é que vocês enxergam isso, né? Esse tipo de vídeo, de TikTok, de Reels, né, também, né? Como é que vocês enxergam isso? Hoje em dia a internet ela é uma ferramenta, né, que ajuda muito a gente, sim. Então as pessoas elas postam e publicam várias coisas que vêm para auxiliar. Inclusive tem vários vídeos de famílias que postam, né, sobre vídeos do filho e comenta sobre. Hoje mesmo eu assisti um que era assim, o sinal já tava lá de um menininho autista, onde ela mostra ele, acho que com 1 aninho, 2 aninhos. Ela chamando pelo nome e ele não dando atenção, não atentando, né? Quando ela tentava conversar, ela pedindo para ele olhar no olho dela e ele não olhando. Então, esse tipo de publicação, onde as famílias postam e abrem, né, assim, a sua individualidade, a sua intimidade com as outras pessoas, são vídeos que até são para confortar outras famílias e mostrar, olha, se o seu filho tem 1 ano e você chama, ele não olha, né? Ele não fala ali com 2 anos. Leva, pode ser alguma coisa, pode não ser, mas leva pra você, né? Tirar a dúvida e tudo mais. Então, na nossa visão também, assim, a gente percebe que a internet ela é uma ferramenta que hoje em dia ajuda muito, sim. Inclusive profissionais, né? Assim, a gente tem vários profissionais que postam vídeos falando, que abrem caixinhas de pergunta. Nós, inclusive. Nossa, fazemos vocês muito fazem isso. muito isso. Porque tem Legal. pessoas, assim, famílias que não têm condição, às vezes, né, de levar. Inclusive, uma coisa que a gente quer muito fazer são projetos sociais. Então, tem uma dúvida ali, nossa, será que a gente leva? Será que tem alguma coisa? E aí, manda a dúvida, né, pelo Instagram, pelo WhatsApp, enfim. Então, a gente percebe realmente, assim, que dá pra ajudar muito. por esse- Inclusive, o Ricardo, que Cara, uma legal, figura gente. Legal. maravilhosa, que nós adoramos. O Ricardo, que a mãe dele chama Dalva, que ele viralizou na internet. Uhum. A Dalva começou a gravar. Eu tava assistindo um vídeo do irmão dele ontem. A Dalva começou a gravar ele pelo Facebook, igual senhoras fazem, que gostam Porque hoje em muito do dia, né, o Facebook. Facebook é assim. E aí, o irmão dele até é youtuber, né? E falou isso em um vídeo. E ela começou a gravar o dia a dia. Porque ela gostava de gravar o filho. Ela deitada na cama lá conversando com ele, né? Isso. Uhum. E aí ela postava no Facebook. Ela não tava se atentando a como ela tava ficando famosa e o Ricardo também, porque as pessoas acham o Ricardo extremamente engraçado, né? As pessoas até começaram a brincar, Ricardo, eu também penso dessa forma, né? Se eu puder, hoje eu tô igual o Ricardo.
pouca paciência. Uhum. O Ricardo é um exemplo de autismo na vida adulta. Hoje ele tem, se eu não me engano, 42 anos. E mora ali com a família. E ela mostra o dia a dia dele. E eu até falei aqui mais cedo, Ricardo, ele influenciou muitas pessoas a comprar algumas marcas, né, de uns biscoitos que ele gosta muito, de leite condensado, e aí começou ali o pessoal republicar, postar, Ricardo, eu mesma fui super influenciada. Pode falar. Pode falar, eu fui super influenciada pela Piraquê, pelo Ricardo, pra consumir piraquê, e aí eu não achava a piraquê. Gente, eu preciso achar essa bolacha wafer piraquê, porque ele fala sempre da de morango, da de limão, então tinha que ser essa. E tem aquelas escolhas assim, exatamente, até a questão da seletividade alimentar, que é isso, né? Uhum. Inclusive, no Natal, ele ganhou uma caixa cheia de bolacha piraquê do pessoal da família dele, né? Uhum. Que pra ele era o máximo, ele gosta muito. E fui até lá e achei no supermercado, repostei. E postei, na verdade, coloquei, piraquê, cadê a publicidade com pessoas atípicas? Ricardo, marquei a Dalva. E eles me responderam, a Piraquê falou que tinha entrado em contato com a família do Ricardo. E isso é muito importante porque nós vamos falar de outra coisa agora, do marketing envolvendo, a publicidade envolvendo pessoas atípicas, que nós temos poucas hoje. O mercado se desenvolver aí, exatamente. Né? Olha o tanto que o Ricardo viralizou, né? Olha o tanto que o Ricardo foi influenciador aí dessas marcas de graça. Sim. E esse lado positivo da marca, utilizar disso de uma forma benéfica, né? No sentido da nossa causa de inclusão, né? Da pessoa olhar o Ricardo ali, às vezes numa propaganda, e falar, nossa, que legal, né? O Ricardo, ele faz propaganda, o Ricardo, as pessoas gostam do Ricardo, e o Ricardo é autista. E a naturalidade dele de falar, né? Exatamente, como né, a pessoa fala, eu também sou autista e eu sofri ali tanto tempo, né? As pessoas não entendiam os meus comportamentos. Nossa, mas Ricardo, o pessoal tá gostando tanto do Ricardo. Isso gera representatividade. Quando uma pessoa autista, né, quando uma pessoa com deficiência, ela faz publicidade, ela aparece na TV, as pessoas que têm isso, esses tipos de transtorno também, elas se sentem representadas. Isso é muito, muito importante. Falta muito. E eu até fiquei feliz com a resposta da Piraquê e espero ver. De verdade, a gente vê muito... Eu não lembro, assim, de nenhum personagem aliás, que o ator seja, de fato, por exemplo, autista e que tenha se desenvolvido. Pode ser que a gente até nem conhece. A gente está percebendo, por exemplo, livros onde eles colocam a Dalva escreveu livro, né? Sim. A própria Dalva escreveu. Mas livros, assim, até infantis, sabe? Que eles colocam personagens autistas. A Turma da Mônica, A Turma da Mônica, eles fizeram, né, livros especializados para isso. Até para as famílias das outras crianças explicarem que pode ter um coleguinha na turma que é diferente, né? Que precisa de um cuidado. E para essas famílias ensinar mesmo, para não ocorrer o preconceito. Outra coisa que eu lembrei também, eu não vou lembrar o nome, mas de uma modelo que ficou muito famosa que tem síndrome de Down. Não sei se vocês viram também, que ela viralizou bastante na internet. E depois que foi postado, né, que ela tá assim bombando, que ela faz vários trabalhos e tudo, as pessoas começaram a comentar, né? Nossa, que bacana. Eu tenho uma filha eu tenho um filho que tem síndrome de Down, e é muito bom a gente ver que essas pessoas estão sendo acolhidas, que elas estão no mercado de trabalho. Então, é tão importante a gente poder, né, falar sobre isso. Tem um rapaz aqui em Goiás que passou na UFG, né? Sim. Esqueci o nome dele, acho que eu até seguia ele. Eu sigo, desculpa, porque tem tempo que às vezes você não... Você perde ali tem gente até me critica, né? Que eu sigo muita gente, né? Mas eu esqueci o nome dele, mas ele passou na UFG, num curso relativamente até difícil, né? Só de passar na UFG já é algo diferenciado, né? É uma vitória, e ele tem né? síndrome de Down. Né? A boneca, eu vi um vídeo muito legal que eu me emocionei. Eu gosto muito de Barbie. E aí eu fui até a R-Rap e vi as Barbies, né? A Barbie cadeirante, né? A Barbie síndrome de Down. E eu vi um vídeo esses dias na internet de uma menininha Down que ganhou a boneca. Gente, foi um dos vídeos mais lindos que eu vi. Porque ela se sentiu representada e ela olhava a boneca e fazia assim...
ela pegava no olhinho da boneca, pegava no dela. Isso é muito mágico. É muito a família, eu fico me colocando, né, no lugar da família, porque nós somos profissionais, mas se colocando ali no lugar de uma mãe, de um pai, de ver a felicidade ali do filho, porque a Barbie mesmo, por muito tempo ali, foi uma boneca totalmente perfeitinha, né? Total. Veio aquele filme, né, todas essas polêmicas, mas ela era ali uma boneca totalmente estereotipada, né, assim, cheia de a Barbie magra, alta, cabelo loiro. E aí, de repente, atualmente, veio toda essa questão envolvida da inclusão, né, da Barbie com deficiências, a Barbie síndrome de Down. Isso foi muito, muito legal. Eu adorei. Legal isso. E, desculpa, assim, tô perguntando demais, né, Matheus? Pode perguntar também, mas desculpa perguntar, assim, mais uma questão aqui. Vamos tirar tudo. Tem uma ligação com o autismo, de fato, ligado com os gênios, né? Que a gente já viu muito personagens, pessoas, tanto de filmes, séries. Signo, eu falei isso. Não. Da superdotação? Isso. Tem ligação? Tem ligação, mas assim, é um mito também. As pessoas antigamente, e agora que tá quebrando, assim, essa parte de ele é autista, ele é super inteligente, porque nós tínhamos até personagens que conseguíamos ver aí na internet, em filmes, que eram superdotados e autistas, de séries, né? Sim. E aí ficou isso, autista é extremamente inteligente, é superdotado, e não é. Temos casos também associados, né? A superdotação. Que é o que a gente chama de altas habilidades. De altas habilidades, o autismo, mas não necessariamente. Não tem ligação. Não é que todos vão ser superdotados ou vai ter altas habilidades. Pode acontecer, né? Um caso ou outro ter. Isso tudo a gente faz uma avaliação, a neuropsicóloga faz uma avaliação específica para poder ver o nível de QI e tudo mais. Mas não quer dizer, como a gente já disse, né? É um espectro. Então, ele é muito individual. Pode ter pessoas que têm, sim, um QI mais elevado, altas habilidades, e pode ter pessoas que não. Então... O que eu acho que faz as pessoas ficarem curiosas nesse sentido, dos gênios, assim, nesse sentido, sendo autista, por exemplo, tem aquele, eu acho que é Rayman, né? Que ele conta carta, ele saca matemática pra caramba, mas tem aquele problema... social. Ali, uma série nova agora que mostra Big Bang Theory. Mas é o Pequeno Sheldon, não sei se você... É o Sheldon, isso. Eu amo aquela série. Eu gosto dessas séries porque mostram para pessoas leigas que não entendem um pouco do mundo do autismo. O Pequeno Sheldon é justamente isso que você falou. Ele é extremamente inteligente, ele realmente tem altas habilidades. Só que a problematização social dele é tão grande, ele tem tanta dificuldade de entender figuras de linguagem, né? Metáforas, de socializar, mas ele é um gênio. Outra também que aborda muito isso é o The Good Doctor. Não sei se vocês já ouviram falar, que ele é um médico muito inteligente, só sabe que... na hora de conversar com o paciente. Exatamente. Então, é legal também, né? A gente falar sobre esses filmes, essas séries... Mas porque... é bem possível de acontecer sim, isso, daquela forma, assim. É muito isso, assim, a pessoa ela pode ter muita autonomia em alguns assuntos, mas em outros ter muitos prejuízos. Então, na socialização, né, na questão motora, então tudo isso é muito abordado. Outra também que ficou muito famosa é uma advogada extraordinária, eu acho que ela era muito inteligentíssima. Eu não vi, mas eu já ouvi falar. Dorama, é coreano. E ela tinha muita dificuldade também nas interações sociais. O The Good Doctor, ele até vai morar, né, assim, eles abordam que ele vai morar com uma pessoa, que acho que era a Leila, não sei se é esse o nome. E ela ensina pra ele as coisas do dia a dia, fazer uma compra no supermercado e tudo mais. Então, ele tem esse lado, né? Muito inteligente, muito capaz nessa parte da medicina, mas não consegue fazer uma compra sozinho. Ou é bizarramente bom em fazer cirurgias, em solucionar problemas, em ter um olhar clínico. Mas quando ele vai conversar com o paciente, ele não consegue ter, né, esse vínculo ali com o paciente, se com colocar no lugar do outro. Então, é exatamente isso. Pode acontecer e acontece muito. E a ansiedade, esses são transtornos, né, não são doenças. A ansiedade, ela também pode se dizer que é um transtorno ou é uma doença temporária? Como é que é classificada?
A ansiedade também é um transtorno, assim como o transtorno depressivo, né? A ansiedade nós temos subtipos, né? Assim, para você entender um pouco melhor. Então, dentro do transtorno de ansiedade, nós temos transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de ansiedade generalizada. Então, nós não temos o transtorno de ansiedade, mas nós temos outros tipos também associados, né? Que são subtipos. Essa questão da fobia social, né? Todas essas envolvidas. A mais comum hoje é o transtorno de ansiedade generalizada. E é interessante a gente falar também que as pessoas não podem confundir o transtorno de ansiedade com eu estou ansioso. Porque existem pessoas que realmente têm um transtorno, que precisam de tratamento, que precisam de terapia, que precisam de medicação, né, que vai ter ali um transtorno, como a gente vê que a pessoa ela não consegue falar em público, que ela não consegue, enfim, que traz vários prejuízos para a vida dela. Então essa pessoa ela pode ter o transtorno, ser diagnosticada, né, com transtorno e ser tratada especificamente para aquilo. E nós temos as nossas emoções, né? Tem dia que a gente, vai fazer uma prova, vai fazer uma coisa que te deixa ansioso. Então, a gente entender essas duas vertentes, né? Que a gente pode ter ansiedade esporádica, de dia a dia, de alguma coisa corriqueira ali, que você fica mais ansioso, fica nervoso, e as pessoas que realmente têm o transtorno de ansiedade. Mas, assim, às vezes, as pessoas falam os gatilhos, né? Alguma coisa que sempre tem pico de ansiedade. Se isso acontece com grande rotina, pode-se dizer que ela está com ansiedade mesmo, assim... É complicado a gente falar, porque tem que ser avaliado, né? A gente tem que entender o quanto isso te causa prejuízo. Por isso a diferença da ansiedade patológica e da ansiedade comum. O quanto isso te traz prejuízo para ser diagnosticado como um transtorno de ansiedade. Seja generalizada, seja um transtorno obsessivo compulsivo, mas o quanto isso te traz prejuízo? Você tem insônia, né? Isso afeta no seu apetite, afeta na sua... Isso, cabelo, dores de cabeça, dificuldade, né, no trabalho, né, nos estudos. Então, o quanto isso te causa prejuízo, te atrapalha a viver com qualidade de vida, é a divisão para você, para que o médico, né, te dê um diagnóstico de transtorno de ansiedade. Você falou até um ponto aí que fiquei curioso, então. Quem que dá os diagnósticos para todas essas informações que foram passadas agora? É o psicólogo ou o médico? O que acontece? Hoje nós conseguimos e temos autonomia para dar diagnóstico, nós psicólogos. Porém, isso é novo, né? É algo super novo de o psicólogo dar um diagnóstico. Geralmente nós passamos ali a nossa vida toda encaminhando para o neuro, para o psiquiatra. Por quê? Porque o neuropsiquiatra, eles são responsáveis pelas questões medicamentosas, né? Eles que são autorizados para passar receitas e medicamentos e tem essa autonomia, né? E esse conhecimento para que passe o tratamento medicamentoso. E nós ficamos com essa parte do tratamento de psicoterapia. Então, hoje, nós podemos sim, né, fechar diagnósticos, inclusive o do autismo, né, se tornou mais comum o psicólogo trabalhar em torno disso, porque nós estudamos sobre transtornos a faculdade toda, né, estudamos sobre abordagens psicoterápicas para os transtornos, e quando nós encaminhamos para os médicos, neuros e psiquiatras, hoje eles são nossos aliados. Então, geralmente, nós tentamos ali fazer a psicoterapia, nesses casos, tá? De ansiedade, agora que nós estamos falando. E aí, quando nós sentimos a necessidade de um encaminhamento, né, para uma questão medicamentosa, ou até para a elaboração de algum tipo de laudo, tem alguns tipos precisamos de laudos feitos pelos médicos mesmo, por exemplo, até para questões de emprego, de concurso, tem até isso também, esses laudos, e aí nós encaminhamos. Mas hoje... Eu posso falar, né, Lígia, que eles são nossos aliados. Sim, e é uma problemática, assim, que a gente volta também naquele assunto do preconceito dos psicólogos, né?
Antigamente, quando falava do psicólogo fazer um diagnóstico, dar um diagnóstico, era uma problematização, assim, muito grande em cima desse assunto. E não, psicólogo não pode, psicólogo isso, quem tem que dar é médico. E, inclusive, a gente viu um vídeo do Dr. Tiago Castro, que ele é um médico muito renomado nessa parte de autismo, onde ele grava um vídeo falando que sim, os psicólogos têm autonomia, a gente estuda durante 5 anos na faculdade, né, a mente humana, a saúde mental, e nós temos avaliações, temos especializações para a gente poder fazer esse diagnóstico. E até assim, essa rixa entre médico e psicólogo era muito vista antigamente. E hoje em dia a gente percebe que está melhorando a cada dia que passa. Então, como a Heloíse falou, hoje em dia os médicos são nossos aliados, né? A gente não trata ali mais como uma rixa, um rival. Porque todo mundo está se capacitando, né? Os profissionais da saúde estão buscando se capacitar. Então, é uma equipe, exatamente. E um médico, às vezes, ele não funciona sem um psicólogo. O psicólogo não funciona sem um médico. A gente trabalha muito também com fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, então é uma equipe multidisciplinar mesmo. E um profissional cuidar sozinho, muitas vezes o tratamento não vai ser eficaz, assim como uma equipe toda alinhada. Então, hoje em dia, a gente percebe assim que realmente está sendo mais alinhado ali, mas também é um assunto que vem sendo desmistificado de um tempo pra cá. Antigamente era mais... Gera polêmica. Eu acho, gera muita polêmica. Humilde opinião, que psicólogo estaria muito mais capacitado que médico para fazer isso. E aí, naquele ponto que você comentou, né, que vai ter a medicação, aí sim o médico entraria. Até porque psicólogo ele não pode pelo receitar. Jeito, o histórico foi o contrário, né? Começou com o médico. O psicólogo ele não pode receitar medicação, né? Quem receita remédio, medicação é o médico. Mas essa polêmica aí de diagnóstico, porque querendo ou não, o diagnóstico desses transtornos, é clínico, é observado, não tem um exame, né? A criança ela não vai fazer um eletro, ela não vai fazer exames de imagem que vai diagnosticar, não, é um olhar clínico de observação. Então, o profissional ele precisa ser especializado para poder ter esse olhar clínico e dar um diagnóstico. Então, nós também passamos por todo esse estudo, né? E o interior, gente, assim, o pessoal de Jataí, né? Sim. O pessoal de Jataí que não ache ruim, gente, porque eu sei que é uma cidade bem desenvolvida e tal, mas assim, vocês sentem que existe ainda muita diferença da aceitação de tratamentos no interior do que aqui, por exemplo, em Goiânia. Não que Goiânia também seja, também é bem... É quase que interior também, né? Mas assim, vocês sentem diferença nesse sentido para aceitação, né? Que foi aquelas primeiras questões que vocês falaram da família e tal. Tem muita diferença ainda ou não? Olha, a gente precisa aumentar o tratamento nos interiores. Foi esse o objetivo com que eu e a Lígia fomos para o interior, né? E queremos amplificar aí o tratamento, porque vai muito de família para família. Nós somos seres únicos, individuais, e famílias também. Cada família ali tem um modo de viver, uma maneira de viver e vivenciar esse diagnóstico. Ali em Jataí, nós começamos agora, então agora que nós estamos sentindo, né, as famílias, conhecendo mais o local, o ambiente, mas o importante aqui é nós falarmos sobre deixar que assim, esse tratamento ele não fique só aqui, né, em Goiânia, que ele não fique nas capitais, mas que nós consigamos levá-los para os interiores com esse objetivo, para fornecer mais tratamento, para que as pessoas entendam e tenham mais conscientização sobre os transtornos, sobre o autismo. Interessante. Hoje, assim, na clínica de vocês, na Lilo, no caso, pessoa, uma mãe, uma família, tem todo aquele suporte, então, para a família, aí faz o tratamento com o filho e também os pais conseguem ter também, para entender uma forma do que educar, entender algumas coisas. E também para adultos em gerais também, vocês atendem ou especializado em crianças? Sim, a gente, quando nós fomos para lá, era uma coisa que a gente sente muita falta, até aqui em Goiânia, quando a gente trabalhava em algumas clínicas aqui.
muitas mães queixavam, né? Nossa, eu preciso, né, de ter um tempo pra mim, eu preciso cuidar de mim. Só que por causa da rotina, que é uma rotina exaustiva de levar o filho em 4, 5, 6, 10 terapias por semana, 20 terapias por semana, eu não tenho tempo pra mim. Eu não tenho tempo de cuidar de mim. E pensando nisso, porque assim, orientação parental a gente sempre faz, né? Voltada para a criança, para o filho. Então, explicar, fazer reuniões, ir na escola, a gente sempre fez e isso é algo bem comum. Mas cuidar da mãe individualmente é mais raro da gente ver. E quando a gente foi para o interior, nós buscamos planos de saúde também, para poder trazer, né, para nossa clínica. E foi quando a gente falou, e se a gente der a oportunidade da mãe, do pai, da família estar também, né, cuidando da sua saúde mental? Então, em um momento que a criança está em um consultório, passando por todo o processo terapêutico, a família ela vai ter a oportunidade de estar em outro consultório cuidando dela, falando sobre as questões dele, dela, da família, enfim. Então, ela vai receber, claro, todo o amparo ali de orientação pro filho, né, para capacitar esse filho e tudo mais. Só que ela também vai ter essa autonomia e a autoridade, né, de falar, não, mas eu também quero cuidar de mim. Eu quero cuidar dos meus problemas, eu quero cuidar das minhas demandas. E lá a gente vai conseguir fazer isso. Então, nós somos especializadas em autismo, nos transtornos do neurodesenvolvimento, é o nosso foco. Porém, nós vamos atender todo mundo, de crianças até adultos, né? Adolescentes. Aquele momento, então, de que a mãe às vezes ficava na lá recepção, isso que a gente queria. Hoje Ansiosa. Era isso que a gente procurava. Em vez, né, de ficar na recepção esperando, às vezes a criança vai e fica 2 horários, 3 horários fazendo terapia. Nossa, então, a mãe fica ali 2 horas esperando, 3 horas esperando. Ela pode estar cuidando de si. Ótima ideia. Eu ia perguntar, vocês chegaram a comentar um pouco mais cedo na nossa conversa, mas o que se trata da terapia ABA, né? O que seria de fato? Assim? A terapia ABA é análise do comportamento aplicada, né? É um termo, né, americano e é a maior ciência, a que tem a maior... ela tem maior cientificidade no sentido de comprovação para o tratamento do autismo. Hoje, atualmente, ela é a que nós mais utilizamos no tratamento, na parte, né, de terapias, nessa parte ali da psicologia, né, que é, no caso, o nosso trabalho. É importante dizer que papais, mamães, né, se você tem ali um filho ou alguém na família e quando você vai procurar um tratamento, verifique também, né, a origem do tratamento, se ele é baseado na ciência, para quê? Porque a gente quer resultado. E para a gente ter resultado, a gente tem que ter algo comprovado cientificamente. Então, a terapia ABA é isso. Nós utilizamos diariamente nos nossos tratamentos, né? Desde quando nós iniciamos, nós trabalhamos com análise do comportamento aplicada. Análise do comportamento aplicada não é só para autismo, já respondendo ali, que é uma dúvida muito comum. A análise do comportamento aplicada para todos, né? Inclusive, temos também terapias, psicoterapias de adultos para análise do comportamento. Então, ela não é única e exclusiva de autismo, né? De transtornos. Ela é uma ciência que nós utilizamos também como terapia. Mas não significa que ela é única e exclusivamente para tratamento de transtorno. E é legal a gente abordar também que nessa parte, né? As famílias, sempre é importante eles perguntarem para aquele profissional qual tipo de tratamento você vai fazer com o meu filho, né? Quais que são os objetivos que você está traçando, como que é essa avaliação que você vai fazer com ele, porque é importante a gente enfatizar essa parte da terapia ABA. A terapia ABA, ela é a que mais tem evidência científica para o tratamento eficaz do autismo. Então, ela tem mais pesquisas, ela tem mais artigos que provam que ela é eficaz para isso. Então, as pessoas, elas precisam, né, ir ali na linha da evidência científica, de saber que realmente ela é algo... tanto diagnóstico como tratamento? O diagnóstico, ele é o olhar clínico, né, a observação clínica que o profissional vai fazer. E também, no diagnóstico, nós temos os protocolos de avaliação. São vários protocolos que a gente faz testagens com aquela criança
para a gente poder entender quais são os prejuízos que ela está tendo e traçar, assim, um objetivo. E a análise do comportamento é a terapia, é o que vai tratar. Então, são duas vertentes. A terapia ABA, ela entra como um tipo de abordagem, igual tem nas questões de psicologia. As abordagens comportamentais, né? Então, a análise do comportamento, ela é uma abordagem, a psicanálise é outra abordagem, a terapia cognitivo-comportamental, mais conhecida como TCC, é outra abordagem. É como se fossem as especialidades de médico, né? Tem ortopedista, ginecologista... E nós também na psicologia temos, só que em vez de falar especialidade, a gente nomeia de abordagens. A análise do comportamento é uma das várias abordagens que a psicologia tem, que a gente estuda, né? Entendi. Faz um papo interessante, assim. Dá pra puxar muita coisa ainda aí. É interessante porque hoje, por exemplo, nós trabalhamos... O nosso trabalho hoje não é braçal, né? Ele é mais hoje mental. Eu carreguei assim. umas coisas lá, Matheus. Raridade, hein? E às vezes, assim, as pessoas... tem às vezes um preconceito também com o trabalho mental. Às vezes fala assim, ó, você só trabalha se tiver sujo de graxa ou de cimento. Você nem cansou, mais computador o dia inteiro. E... Às vezes, assim, eu percebo muitos amigos, muitos colegas que trabalham também nesse ramo. Quando você vai para casa um fim de semana ou à noite, carrega aquela carga e consequentemente, começa a aparecer vários sintomas, assim. A gente brincou aqui do cabelo, mas é verdade. Começa a perder cabelo e outras coisas. Então, assim, hoje eu vejo que é muito grande mesmo. E é um assunto que várias pessoas falam. Não só no ramo da escola. Isso que você está falando, é difícil a gente desligar, né? Assim, no momento separar, né? O que é profissional e do que é pessoal. Isso, eu tenho um pouco de dificuldade de fazer isso, assim. Não, é igual um exemplo. Às vezes chega fim de semana, diversas vezes à noite acorda e fala, vou resolver tal coisa de serviço. E eu sempre o celular perto. E isso traz algumas consequências. Mas é importante fazer isso? Ou vocês acham que a pessoa consegue ter essa habilidade de ficar no final de semana ali? Muito assim... difícil, é muito raro você ter uma habilidade assim. Mas faz mal? De desligar, 100%. Com certeza. Sem isso te prejudicar, né? Assim, de você... Igual você tá falando, eu fico perto do meu celular, eu não dou conta, da final de semana eu tô ali resolvendo o problema. Essa parte de se desligar, de conseguir controlar o que é do trabalho, né? O que é da pessoa, é extremamente importante para traçar a qualidade de vida ali. Então, isso pode até... Nós temos ali a síndrome de burnout, né? Que é uma síndrome de excesso de trabalho, né? Causada pelo estresse no trabalho, pela exaustão. Então, isso também o diagnóstico aumentou muito, né? Sim, muito. E a gente tem que falar também na correria, né, do dia a dia. Antigamente, a gente observava que era mais tranquilo. Hoje em dia, a gente toma banho mandando mensagem. Né? Dirige mandando mensagem, atendendo telefone. Então, assim, é muito nítido que, com o passar do tempo, nós estamos mais elétricos, nós estamos mais ansiosos. O mundo, né, faz com que você fique ansioso. Hoje eu até vi uma mensagem de uma influenciadora aqui de Goiânia, que ela postou assim, né, que ela tinha tirado a manhã para poder descansar, que estava vindo de uma semana bem exaustiva. E aí, quando ela pegou essa manhã para descansar, ela entra no Instagram e vê que as pessoas já tinham ido para academia, já tinham ido para o trabalho, já estavam voltando, já tinham feito almoço. E hoje em dia, quando a gente tira esse tempo para descansar e a gente vê outras pessoas fazendo coisas, a gente se sente culpado de estar descansando. E o descanso é algo necessário para o ser humano. A gente precisa descansar. É um sentimento que pega muito, sentimento de improdutividade. Não sei se é o correto falar isso, mas pega muito. E aí você se sente culpado de, nossa, aquela pessoa tá fazendo isso, isso e isso, e eu tô aqui descansando. Eu preciso fazer alguma coisa. E é onde a gente... Acontece, né, o burnout, que é onde a pessoa, ela fica tão exausta, fica tão ali, não come, não pratica um exercício físico, né, vai dormir tarde, vai dormir de madrugada, não dorme a quantidade certa de horas que a gente precisa dormir para poder descansar. Então, realmente, assim, esse desacelerar, né, é algo muito importante para o ser humano. Você precisa aprender a fazer isso. Duas coisas que eu descobri, assim, que
dar uma desacelerada e uma calma e até na concentração. Uma é ir no mercado andando, escutando música de boa. Isso aí é terapia pra mim. Fazer compra é terapia. Mas isso é tipo um descanso ativo, Nossa, né? fazer Você compra pra mim é terapia. Você tá fazendo alguma coisa, você não tá totalmente desligado. Mas sem né? preocupado. Mas com é o esse que tempo. eu acho que isso é bom, porque assim, eu, por exemplo, tenho essa questão. Isso que o Matheus falou, eu faço também direto. Pega uma bicicleta, sai andando aí na Nossa, cidade, a melhor coisa. mas olha a atividade. Tô fazendo atividade. Se traz né? conforto pra Ah, você eu é o adoro. que importa, né? Assim, a gente precisa entender o que são os nossos hobbies, o que a gente gosta de fazer, além do trabalho. Eu falando de mim, eu gosto muito de cozinhar. Cozinhar pra mim é um Nossa, hobby muito também. legal, assim. E tem dias que eu vou cozinhar que eu fico 2 horas em pé cortando coisa. Mas gosta. Mas né? eu gosto, É bom. né? O seu caso, você gosta de andar de bicicleta, o seu corpo tá ali, né, em movimento, mas é onde relaxa a sua cabeça. Então, é isso, a gente entender o que são hobbies, o que é prazeroso pra gente, a gente ter mais momentos assim, porque a nossa rotina já é uma rotina muito exaustiva. Sim. Então, a gente ter esses momentos finais de semana, feriado, ou durante a semana mesmo, pegar um dia à noite, né, ficar mais tranquilo, desligar o celular. Eu sei que não é fácil, gente. Hoje em dia a gente é viciado em tecnologia. O maior medo, às vezes, de celular, assim, que já aconteceu comigo, e eu acho que eu vou instalar o telefone fixo lá em casa de novo. Se precisar de urgência, Liga pra mim mim aqui. Sim. Porque já aconteceu 2 vezes, eu falo assim, vou desligar a internet, desligar tudo. Nossa, Aí quando é eu verdade. ligo, acontece, alguém bateu o carro, alguém... difícil, aí né? você fica com aquela... É Só muito porque difícil. Não, a gente já conhece. É bem complicado mesmo. É. Ter esse autocontrole. Isso. Mas a gente fica, às vezes, da noite, sua mãe liga assim, nossa, aconteceu alguma coisa com a gente. O que a Fica gente com esse precisa medo. pensar é assim, até que ponto está afetando a minha vida? Se é algo que está trazendo prejuízos, né, para o ser humano, aí é onde a gente tem que intervir, né? Se está trazendo algum tipo de prejuízo, tem que acender o alarme, assim, de eu preciso mudar isso aqui. Mas não tá trazendo prejuízo, tá tudo bem, mas aí é onde a gente tem que ter aquela consciência, né? Até onde é prejuízo, até onde é desconfortável, até onde eu vou. O duro é a gente já Os saber e não limites, fazer, a né? gente precisa estabelecer limites para a nossa vida, né? Até onde para mim é aceitável e ir trabalhando muito isso. Isso é muito trabalhado em psicoterapia. Você saber, e é até um autoconhecimento, né? Você saber quais são os seus limites, até onde você pode ir, até onde para você é ok. Mas a pessoa, não vou falar paciente assim, a pessoa mesmo, até ela chegar nisso de descobrir, sofre demais. né? Sem um apoio. É um desenvolvimento, por isso é terapia. Por Terapia isso a gente o está em processo. Isso, constante vocês ajudam evolução. nesse ponto, né? A segunda coisa, assim, que me ajuda demais a concentrar é exercício de matemática. Sério? Cara, nossa, não mais bom demais. dou Eu conta, detesto. não. Aí, esses dias até tem um molequinho Maria. nerdzão Não, na e olha que eu internet. sou gerente de planejamento, hein? Mas Então o eu quero molequinho, ele é descansar. nerdzão mesmo de Ox. Aí ele posta, aí um dia ele pôs uma questão lá. Aí eu faço, nossa, é terapia pra cabeça. Mas assim, Pra mim, é atividade Nossa, física. Eu acho que é o bom que demais. faz eu... Tipo assim, eu consigo dar uma desligada em outras coisas. Sim. Tanto é academia, importante, a bicicleta que eu falei pra vocês também, alguma coisa assim, é o Muito que... bom. Eu tenho visto falar muito de um termo, pra mim é novo, não conhecia. Eu acho que foi até aconteceu no reality show e o pessoal começou a falar. Não sei se vocês também tratam dessa área, que é compulsão alimentar. Ela tipo, vou descarregar nisso aqui ou tem mesmo? Tem muitas coisas associadas, inclusive eu já atendi no consultório essa parte de adulto, e eu atendi em um centro, uma clínica especializada em emagrecimento, né? Então, tinham médicos, nutrólogos e tinha muito associados a questões associadas à compulsão alimentar, ao emagrecimento, né? À baixa autoestima, né? A busca por uma perfeição, o descontar a ansiedade, a depressão na alimentação. Só que também precisamos ter cuidado com o termo. Hoje, eu tô com compulsão alimentar. A gente precisa verificar, é realmente uma compulsão alimentar? O que é a compulsão alimentar? Então, tudo isso é muito minucioso, porque
A gente está numa era de medicalização, de autodiagnóstico. Uhum. É muito bom falar sobre isso, só que é importante falar essa parte também. Procurar um especialista, né? Estou comendo em excesso, igual você falou, né? Da compulsão alimentar. Será que eu estou descontando alguma situação no alimento? Uma ansiedade, uma depressão, alguma coisa aconteceu específica ali, tive um antecedente, algo aconteceu comigo na minha vida, no meu trabalho, que eu estou descontando na minha alimentação. Então, procurar ajuda psicológica, procurar um médico especialista nessa área é essencial para identificar. Mas é um termo novo, assim, né? Que está sendo falado mais agora, esse termo. Até essa questão de redes sociais, o pessoal está falando muito, até do Big Brother, né? Também Isso. falou nesses dias sobre isso. Então, é importante verificar. É realmente uma compulsão alimentar? Porque ali também temos problemas de saúde associados, né? Uma compulsão alimentar, ela pode gerar ali problemas de saúde associados como colesterol, diabetes, entre outros, obesidade, que está totalmente associado a esse comportamento. Entendi. Me chamou a atenção porque às vezes acontece da gente também ter isso, né? Sim. E deixar claro, assim, nada de, minha vizinha falou, igual você falou, tem que buscar especialista. Quando eu perguntei em relação à vocês, internet, né, mais no começo da nossa conversa, era nessa preocupação. Assim, é importante para difundir e as pessoas procurarem. Mas, por outro lado, provavelmente deve ter muita coisa ruim que é postada, que as pessoas acabam levando para um outro lado que pode prejudicar. Até as medicalizações, né? A gente está na era aí dessas medicalizações, que são os calmantes, né? Eu não vou nem falar os nomes aqui, que todo mundo acho que dá ideia, né? Não dá ideia, mas assim, o pessoal tá viciado, né? Hoje o pessoal tá usando, assim, até as medicalizações com outros invenções. E até sem receita médica, né? Sim. Essa automedicação até, às vezes, pro emagrecimento, é muito comum. Sim. E, às vezes, o efeito colateral é muito grande, que a gente vê. Então, tem que ter um cuidado muito grande com isso. Sim. Eu, assim, eu só tomo 3 remédios na vida. Quando outra pessoa fala, você tem que tomar isso, porque a gente tem que ir aquele pé atrás. Às vezes, nem sempre que é bom para outra, a gente tem que fazer. E assim, quando a gente tá falando de medicações psiquiátricas, voltando um pouquinho agora, gente, isso é muito sério, tá? Os efeitos colaterais das medicações psiquiátricas, quando você tem algum tipo até de alergia que você não sabe, e você faz uso disso sem um acompanhamento, né? Você precisa entender também o tempo de ação da medicação, que ele varia em torno de 2 semanas ou mais. A gente precisa ter uma adaptação, tem toda uma questão envolvida, é algo muito sério. A gente tem que tomar muito cuidado com o que nós utilizamos, da forma que nós utilizamos, e nós somos seres individuais, né? Não é o meu remédio que vai fazer, por exemplo, o meu remédio ali de ansiedade, você também tem ansiedade, qual que você toma, qual miligrama? Eu tomo esse aqui, nossa, eu gostei demais. E aí você vai tomar e para você vai ser totalmente o oposto. Então precisa sim de um acompanhamento, porque isso pode trazer prejuízos muito grandes e até irreversíveis também. Vocês já tiveram algumas pessoas que procuraram vocês para fazer algum diagnóstico para que ele possa fazer um tratamento com CDB, né? Que no caso é usar a maconha medicinal, falar assim. Vocês já atenderam alguma parte disso já? Para nós não chega, né? Porque as medicações realmente é exclusivo dos médicos, né? Os médicos que fazem as receitas, eles que fazem essa parte aí de medicação. Mas já atendemos, sim. Eu já atendi pacientes que fazem o uso, né? Ainda é um medicamento um pouco polêmico. Tem médicos que aceitam, às vezes que até gostam. O médico tem preconceito. Exatamente, já vi vários que tem e já tem outros que não, que gostam, que passam, né, que indicam. Então essa questão... Tem famílias que já têm muito preconceito para iniciar e outras que já aceitam. Bem. Então é muito assim, é também muito individual, porque vai do médico que tá ali, né, no amparo daquela família, e também vai da família de não quero, não, para mim não dá. E aí é onde a gente tem que ver... Vocês acham que é uma ferramenta interessante para quando chegar na parte de vocês, né, da terapia,
auxilia? Depende do caso. Eu também Depende. já vi muito, nós também vimos muito casos como que fazem a utilização, né, de crianças ou então até adolescentes. E quando tem questões associadas de saúde, né, como até a questão da epilepsia, né, das convulsões estão relacionadas. Então, assim como esse tipo de medicação, que é a medicação psiquiátrica, que são essas mais comuns que as pessoas utilizam, que os médicos receitam, são muito individuais. Da mesma forma que podem ter resultados para alguns, para outros não. E vai da aceitação também, né, do tratamento da maneira correta. Porque é diferente, você faz, eu tomo isso, tá? Você toma que jeito, de que maneira, né? Com qual orientação, exatamente. É por isso que a gente fala muito no depende, né? Porque, assim, tivemos pacientes já que, por exemplo, um menino e uma menina têm a mesma idade, têm o mesmo peso e já fizeram o uso do mesmo medicamento. Para um deu super certo e para outro deu muito errado. Foi pior, né? Ficou muito, assim, né? E aí, quando vai trocar a medicação do que deu errado, da criança que deu errado, troca por outra que dá super certo. Ou senão demora aí de 4 a 5 medicações para aquela criança conseguir se adaptar a uma medicação certa. E é muito importante a gente também abordar a dosagem, porque às vezes acerta a medicação, mas a dosagem não dá certo. Precisa aumentar, precisa diminuir, então é muito relativo. Difícil, assim, até achar, né? É muito relativo. Isso aí, os médicos, eles têm um trabalho muito bonito, assim, por trás, porque tem que testar. Né? E vocês precisam saber quando teve alteração? Sim, porque nós temos alterações comportamentais, que é a área que nós trabalhamos. Então, as mães sempre ficam em alerta, sempre avisam, começou a tomar tal remédio. E a gente também tem contato direto, na maioria dos casos, com os médicos. Por isso que é tão importante o psicólogo e a outra parte da equipe também, fono, TO, sempre andarem juntos, né? Todo mundo sabendo. Então, fazer reuniões com o médico, fazer reuniões com as fonos. Nós já acompanhamos também pacientes em algumas consultas, né, para conversar com esse médico, para realmente a gente entender que, nossa, essa medicação não deu certo e na minha terapia aconteceu isso, isso e isso. Vamos tentar, né, vamos mudar. Tratamento de qualidade. Exatamente. Tem que ser unido, não tem como. E nada de medicação natural também, né? Não. Aqui. Nada assim não. Gente, que papo bacana, diferente, Bom né, demais. mano? Pois é, eu queria que vocês falassem, pra gente finalizar, falasse um pouco mais, convidar o pessoal do Instituto, né, o que tá esperando lá agora. Eu demorei aqui, corrija se eu estiver errado. Lielô, Lígia e Heloísa. Exatamente. Depois que eu Rapaz, você tá fraco não, hein? Tá bom, hein? É exatamente isso. É uma junção dos nossos nomes. Nós, como já falamos, ficamos lá em Jataí, na cidade de Jataí. Nosso Instagram é Instituto Lielô. Ficamos na rua Rui Barbosa, lá no centro, número 998. Você, né, que está assistindo, que tem alguma dúvida, a gente faz caixinha de perguntas. Nós estamos dispostas ali no direct também para sempre responder algumas dúvidas. Pode mandar, pode perguntar. É um prazer a gente poder falar mais sobre o assunto, né, abordar tantos temas importantes e cada vez mais ir falando e tirando esse preconceito da parte da psicologia, da parte dos transtornos. Se você também observa alguma coisa na sua criança, né, ou em algum indivíduo do seu meio, procure um profissional qualificado, é muito importante a gente falar isso também. Procure alguém que vá te ajudar, né? E é isso, estamos disponíveis sempre que precisarem. Às vezes alguém que não é da cidade de que a clínica está, consegue fazer também atendimento virtual? Como é que é? Nós conseguimos fazer supervisões online, né? Até para profissionais que trabalham ali em outros interiores ou nas capitais. Então, a gente consegue fazer, sim, mentorias através do virtual, que é muito importante hoje, as pessoas utilizam bastante. Nós esperamos voltar aqui novamente para falar mais sobre assuntos como esse. Dá para puxar bastante tópicos. Dá muito, é muito legal, assim, é muito interessante a gente poder hoje ter um espaço como esse e para vir falar sobre, não só, hoje nós não falamos só sobre autismo, mas sobre outros tipos de transtornos, sobre saúde mental, né? Em janeiro mesmo foi o Janeiro Branco, eu dei uma palestra sobre Janeiro Branco, vamos ficar atento aí nos meses de conscientização, em abril, é o mês da conscientização do autismo, nós temos muitas coisas interessantes, mais especificamente no dia 2, para falar sobre, né, um mês ali voltado para a causa, então é muito interessante, a gente espera poder voltar aqui para falar mais um pouquinho sobre autismo para vocês. É um assunto assim que está no nosso dia a dia
Sim. E muitas coisas, às vezes, que vocês falam, nós identificamos, né? Sim. De acontecer até com alguns colegas. Então, Uhum. assim, agradeço muito a participação de vocês. As portas estão abertas. E desejo sucesso por vocês, mulheres Esse projeto jovens de e vocês aí, empreendedoras, forte, né? Sucesso. Parabéns pra vocês. viu? Obrigada. Obrigada, gente. Sigam a gente nas redes sociais, mandem perguntas, dúvidas, nós vamos responder. Elodutra Psi, ligiateixeira.psi e no Instituto Lielô, lá no Instagram, a gente tá lá sempre postando novidades, vídeos, dicas de brinquedos, dicas de como estimular para você que tá em casa, né? Ah, qual brinquedo melhor para eu comprar para estimular meu filho de tal idade? Como que eu vou fazer isso? Tudo isso a gente Iremos ministrar posta por lá. cursos também na nossa clínica para profissionais que têm interesse de capacitar, né? Então, tudo isso a Presencial lá. gente... Presencial, também Uhum. futuramente a gente pensa em formato online para poder, né, abordar mais pessoas. Então, a gente vai tentar aí Pegar fazer- um pouquinho de tudo, é, sabe? fazer A gente um quer pouco tirar o de máximo tudo. desse projeto, Tá expandindo. que é o nosso projeto de vida. sim. Parabéns e sucesso para vocês. Obrigada, obrigada. gente. Muito obrigada. Bom, pessoal, esse aqui foi mais um episódio nosso aí. Tiramos muitas dúvidas, né, Leandro? Eu acho que fez pra levantar coisas pra gente querer explorar mais. Os aí. cabelos caindo, a gente começou a entender. Esse aí, muito obrigado, hein, pessoal. Um abraço, pessoal.